Hoje o melhor e mais justo debate o direito à greve no setor público. Ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 São Paulo, 93.3 Litoral Paulista e 102.7 Noroeste Paulista. Participe! Desde o final do período da ditadura militar, o Estado brasileiro garantiu ao servidor o direito à sindicalização e à greve, mas ainda precisa aprimorar a gestão pública e a relação com seus trabalhadores para fazer o governo funcionar e atender a sociedade, isso em nível municipal, estadual e federal. Aliás, quando a greve acontece no setor público, a sociedade tende a reagir mal, porque muitas vezes se sente prejudicada ou tem uma imagem que está depreciada do servidor público. Como diminuir esses impactos na vida do cidadão? Como envolver a população nessa luta que tem por objetivo qualificar o trabalho do servidor, que no fim é quem vai atendê-la, como vocês estavam falando. Eu queria retomar, porque acho que a gente tem que levar adiante, né? Há uma imagem muito ruim ainda que se criou em torno do servidor público, se não de todas as carreiras, de grande parte delas, e que a greve seria um exercício de uma espécie de mau trabalhador é aquele que faz greve. Então o servidor público já é um cara mal visto pela sociedade, além de tudo ainda faz greve. Quer dizer, esse preconceito existe, né? Eu não estou exagerando, doutor Mauro. Foi colocado pelos governantes, né? Especialmente de Collor para cá, todo mundo falou que o servidor público era um vagabundo. Carlos Collor se elege ganhava demais e trabalhava pouco. Com o título de caçador dos marajás, ou seja, era o inimigo dos funcionários públicos vagabundo. Esse estigma... Que ganhavam muito e trabalhavam pouco, né? Exatamente. Então, houve um período, digamos, de um passado... né, já distante, né? Hoje, digamos, conjunturalmente já distante, né? Em que os funcionários públicos ou funcionários de autarquias, ou como o Banco do Brasil, né, Caixa Econômica, e mesmo até os professores, digamos, me recordo da minha época de garoto, né? Antes da massificação do ensino básico. Recebiam, né, um salário, tinham estabilidade, tinham conquistado estabilidade, alguma estabilidade, e tinham salários, né, perto do que é a realidade brasileira, que é uma realidade de salários baixos, se fizermos comparação, né, com tinham bons salários. Era um bom negócio. Eu lembro se a gente vê em filmes, né, assim, famílias falando, bom, o cara trabalha no Banco do Brasil, ele é funcionário público, ele é um bom partido. É um bom partido. Tem estabilidade, tem bom salário e tem aposentadoria integral. Minha filha pode casar com o mas tem uma série de coisas. Mas esse que cenário já mudou, aí, né? Não mudou? Mas viu, Gozi, essa situação já de décadas para cá, né, com a imposição do neoliberalismo e a precarização dos serviços públicos, obviamente isso se refletiu nesse imaginário. Então, segmentos, por exemplo, como a minha categoria professor, né, me recordo uma vez em sala de aula na periferia da Zona Sul de São Paulo, um garoto cobrado que tinha que estudar para ele poder, né, ele fala, mas professor, senhor, quanto tempo você estudou? Eu respondi, né, um tempo de estudo, né, bastante longo, né? Ele fala, pois, quanto o senhor ganha? Eu respondi o salário, né, de um professor do Estado. Pois eu ganho mais, né, e não terminei ainda o segundo grau. Então, para que eu vou estudar? Então, repara, esse exemplo que é dolorido, que é doído, né? Mas ele é um exemplo cruel, digamos, de como a precarização, né, dos serviços públicos, que se manifestou também nos baixos salários, né, tem ocorrido nas últimas décadas, né, no nosso país e também em grande parte do mundo. Sim. Então... E no Brasil, em alguns casos, chega a ser vergonhoso. Chega a ser vergonhoso. Então, o caso dos professores é um exemplo típico. Hoje, digamos, hoje, né, o Gozi tem bastante experiência também nisso, digamos, o imaginário de salários altos no serviço público é pequeno, é para segmentos muito pequenos. Na verdade, o que restou desse imaginário do passado é o imaginário do que não trabalha, do vagabundo, né? E que é absolutamente falso, porque a ampla maioria dos funcionários públicos trabalha e trabalha muito, e trabalha bastante.
né, como grande parte da população brasileira, né, e também do segmento privado, que é uma população que tem uma jornada de trabalho que, comparativamente com os outros países, é uma jornada extensa. Então, é necessário lutar contra esse imaginário. É necessário, né, lutar pelo direito de greve, pelo direito de negociação, porque, na verdade, não foi regulamentado o acordo coletivo tanto que o governo podia fazer acordos, mas ele não estava obrigado a cumpri-lo, porque não estava regulamentado. Quantas vezes os governos fizeram acordos, né, ou se negaram a fazê-lo, porque não havia obrigação por fazê-lo, por cumpri-lo, se assim o fizessem. Tá aí os precatórios, então, por exemplo, né, que são salários atrasados que não se paga e não tem nenhuma punição. Então, democratizar o país, né, do ponto de vista do que é realmente democratizar, não ser uma falácia de uma palavra vazia, significa, né, em primeiro lugar, investimento no setor público, né, melhorar as condições do serviço público que vai beneficiar o conjunto da população, o que implica melhorar salário para aqueles que trabalham no serviço público, dar o direito de greve, que é um direito, o Brasil é signatário na verdade, da respeitar OIT, o direito de greve, né? Porque o direito de greve já foi conquistado. Nos últimos 15 anos, os servidores públicos perderam quase todos os direitos que tinham desde a Constituição de 88. Os últimos 15 anos foi um caos no serviço público. Agora, a gente já está sentindo no serviço público e o Estado, dentro de alguns anos, também vai ter sérios problemas no serviço público. Hoje já não se encontra professor. Hoje, para você pegar um professor para dar aula no primário, por exemplo, já é difícil. Não vale a pena. Chamado hoje no ensino fundamental não vale a pena. Entendeu? Não, ele tem um salário de R$1.000 bruto de início de carreira. Aqui em São Paulo, imagina, tem estados que sequer tem isso. Sendo que o piso nacional que foi conquistado foi de R$800. Nós estamos falando de uma condição, de um grau de precariedade salarial, sem falar de outras, que é quase inominável, né? É destruir o serviço público mesmo. O interesse é destruir o serviço público. Agora você vê, tem coisas, por exemplo, o servidor tinha, os que são ainda mais antigos têm a aposentadoria integral, mas ele pagou um valor sobre o total do seu salário, e não apenas sobre 10 salários mínimos ou coisa assim, tá certo? Hoje o servidor público aposentado está pagando ainda previdência. Como é que ele aposentado vai continuar, para que ele vai continuar pagando previdência? Entendeu? Então, uma série de direitos foi realmente tirada do servidor público. A questão dele continuar a ter uma manutenção no seu cargo, como chama, a estabilidade, por exemplo. A queda da estabilidade não sei se é bom para o Estado, entendeu? Não sei se é bom para a população. Foi feito como se fosse uma coisa a mais para o servidor público, ele era um beneficiário disto, mas na verdade é ele quem administra o Estado o tempo inteiro, não é o governante de plantão. Percebe? E na medida em que ele não tem estabilidade, ele está sujeito a uma demissão simplesmente por discordar de algumas ações do governante de plantão. Então, na verdade, quem perde é o Estado. É isso. Sobre a greve nas Forças Armadas. Eu acho que, exceto o Exército, que seria uma situação extrema, né? Eu vi o Cristóvão Buarque num vídeo na internet dizendo, imagine uma greve de soldados. Eu pensei numa revolução, né? Claro, seria uma situação extrema. Mas as greves na Polícia Militar e na Polícia Civil e nos bombeiros trazem a questão da democratização da sociedade brasileira com muita força, porque são greves rigorosamente ilegais, né? Mas a greve é um fato. A sociedade tem que reconhecer isso, né? E ela tanto tem força, tem valor na sociedade, que se declara ilegal, se grita, se vocifera contra os trabalhadores, mas se reconhece ela como um fato, se negocia na prática à margem da lei. Então, o que queremos aqui é regulamentar. No caso das polícias e dos bombeiros, nossa, meu Deus, como vai ser uma greve nesses setores? Vai quebrar a hierarquia militar. Ótimo, nós queremos é que elas sejam desmilitarizadas. Um programa veja como a greve ajuda a sociedade a se desenvolver, né? Isso foi dito, apareceu... Porque traz à luz do dia os conflitos os impasses, as questões, claro. E nem sempre eles fazem traz ao debate público simplesmente por questões salariais, né? Mas por segurança deles mesmos, né? Por melhoria na situação de trabalho deles, nem sempre salarial.
E mesmo que seja, obviamente que a gente pode dizer, nós estamos falando aqui em sentido amplo e politicamente. Claro que você pode ter opiniões entre os servidores públicos, de você imaginar, entre os próprios servidores públicos, dizer, olha, aquela categoria precisaria de menos aumento do que aquela outra, etc. Isso não tira, não deslegitima que aquela categoria que ganha mais também lute por melhores condições, em absoluto. Mas há, obviamente, uma situação muito desigual no serviço público no Brasil, tá certo? Quer dizer, você tem categorias que são mais bem remuneradas e categorias que são pessimamente remuneradas. Você tem categorias que têm alguma condição de trabalho ou de carreira, e você tem categorias onde a condição de carreira está absolutamente precarizada. Também há uma dificuldade de unificação, por exemplo, de movimento, justamente porque há dissimetrias várias, não é, Mauro? Exato. O problema da unificação. Essa greve, você tocou num ponto importante, essa greve do funcionalismo, né? Ela só saiu com a força que saiu porque houve, né, uma política de unidade, né, de setores diferentes, inclusive organizados em centrais sindicais diferentes, sindicatos diferentes de vários setores do funcionalismo que construíram, digamos, uma chamada mesa de unidade, digamos, e que preparou, né, um processo de campanha salarial. E que exatamente esse elemento em que pese, né, as diferenças que são naturais, digamos, de uma sociedade, né, as opiniões diferentes, é parte de um processo natural numa sociedade, mas a busca, digamos, né, de unidade, no nosso caso a nossa central, nesse sentido, ela, né, buscou trabalhar dentro do setor do funcionalismo em construir, né, uma mesa mais ampla possível, unitária, para tocar uma campanha unitária, entendendo que a defesa... Isso é extremamente importante. Que a defesa do serviço público, ela vai além, digamos, de cada sindicato, de cada central, ela é uma necessidade coletiva de todos e uma necessidade do conjunto da população. Eu tenho aqui, entrou aqui, Mauro, uma pergunta do Márcio Almeida, de Santo André. Acho que é uma pergunta, tá vendo, de alguém que já desejou, que deseja entrar no serviço público. Ele pergunta o seguinte: a carreira pública ainda vale a pena? A gente vê um monte de concursos e muita gente tentando vaga. Vale a pena, diante dos problemas que nós estamos apontando aqui, que vocês estão apontando aqui, Tiago? Eu acho que vale a pena, né? E essa greve geral que aconteceu nesse ano traz esperança, né? Eu acho que esse é o caminho possível para democratizar o debate da regulamentação, da negociação coletiva no serviço público. Vai seguir valendo a pena, essas greves são oportunidades de participação e só por elas é que vai haver mudança. Eu acho que o Mauro colocou uma questão que é central, né? Como fazemos para democratizar esse debate? Né? Iniciativas como essa aqui da TV dos Trabalhadores são ótimas, acho que a gente tem que multiplicar isso e fundamentalmente apostar, né, na organização da sociedade, difusão dessas ideias, debate em torno dessa questão, porque uma vez positivado na Constituição, muitos se esquecem, bom, tá lá, temos o direito de greve, né, mas na prática acaba não acontecendo, né? A mesma coisa até para setores privados, né, das atividades essenciais de que eu falava no início. Né? Muitos dirigentes sindicais, talvez a maioria, acredite que não, temos sim o direito de greve, mas quando vai fazer na prática se depara com mecanismos sutis de repressão. A questão não é um direito formal, né? Nem a garantia formal de um direito. Né? Até porque, como já diziam, não é? O preço da liberdade é a gente ficar eternamente trabalhando, conquistando e vigiando. Né? Goze. Para responder a pergunta dele, vale a pena se entrar no serviço público, não só o fato de entrar no serviço público em busca de um salário, mas em busca realmente de um serviço público que atenda realmente a população e que ele venha junto com a gente lutar pelo melhor serviço público. E eu queria colocar também, que o Mauro começou falando dessa unidade, essa unidade é importantíssima e nós temos uma experiência muito grande no estado de São Paulo, porque no estado de São Paulo não foram só os sindicatos, as entidades associativas, eu presido a federação das entidades associativas, nós nos juntamos lá com todo o pessoal da CUT, com todo o pessoal ligado a outras centrais, com todo o pessoal ligado à federação sindical, federação associativa, e nos reunimos sempre na Assembleia Legislativa exatamente para manter essa união pelo serviço público e pelo servidor público. Então é muitíssimo importante essa consciência de que
nós temos que trabalhar realmente unificados. É a única forma da gente caminhar bem, né? O Márcio, né? Isso, Márcio Almeida. Não, eu tenho acordo com o que os dois colocaram, só queria dizer para o Márcio o seguinte, né? Fernando Pessoa diz, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Exatamente. Então, penso que o Márcio, se a gente olhar, vale a pena no sentido financeiro, diria o Márcio. Hoje infelizmente, não. Né, Hoje os salários estão muito rebaixados. Mas no sentido de construir Agora, o nosso país e a nossa democracia. No sentido de construção de uma sociedade, no sentido de dedicação à população. Né? Vale eu me orgulho muito de ter sido funcionário público eu agradeço em grande parte da minha vida. A presença de vocês, porque o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas esse e assuntos correlatos estarão sempre voltando à mesa aqui na TVT, aqui no Melhor e Mais Justo. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero que a nossa conversa tenha te ajudado a pensar na necessidade de investimento no trabalhador do serviço público para conquistar melhorias também no serviço público que ele presta, para um país melhor e mais justo. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal tvt.org.br, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.